Eu falando igual um animal aqui, tava mutado no microfone. Já dá para ir? Já pode? Eu espero mais um pouco. Eu já copiei. Alright. Então, ó, para quem tá começando hoje, a gente sempre faz o seguinte. A gente sempre começa a aula com uma revisão da aula anterior, né? Então, toda a aula a gente vai começar com uma pessoa de nós, que não sou eu normalmente, fazendo uma revisão da aula passada, rapidamente, assim, só os pontos mais importantes e tal. E então a gente está fazendo isso, aí eu converso com a pessoa durante a semana para ver quem é que vai fazer. E aí, nessa matéria especificamente, além disso, a gente vai ter também uma pessoa contando a historinha da cruz, porque a gente vai fazer um resumo hoje da história da cruz, que vai ser a nossa linha base assim que a gente vai estudar nessa matéria. A gente vai acrescentando coisas, dando nome para as coisas, explicando tudo dentro da historinha da cruz. De modo que na última aula a gente vai ter a história da cruz com detalhes assim, mas é a mesma história que eu contei, que eu vou contar hoje, a gente vai contar na última aula. Então, a gente vai ter uma pessoa também que vai contar a história da cruz no começo da aula. É super simples, tá, gente? Então a gente vai ter duas pessoas fazendo as revisões agora para nós. E essa pessoa da história da cruz a gente também combina. Deixa eu pegar só o negócio aqui que eu esqueci, a iluminação. Deixa eu ver. Ok, melhor. Beleza. Então é o seguinte. Eu vou fazer para vocês agora, de maneira bem resumida. Oi, Camila, deu certo aí agora, finalmente? Eu tenho internet. É, né? Aham, mas tá. Beleza, estamos começando. Bom, então vamos fazer assim, de maneira bem resumida, e depois a gente vai construir em cima dessa história da cruz. Beleza. Como que tudo começa? Deus cria o mundo em Gênesis capítulo 1. Deus cria o homem, Adão e Eva. Todo mundo conhece, muito fofinho, muito lindinho, tranquilo. E aí acontece uma coisa chamada pecado, né? Deus fala para o homem: no dia em que você comer do fruto daquela árvore, certamente você morrerá. O pecado gerou a morte de Adão, não a morte física diretamente, mas a morte espiritual. Adão foi desligado de Deus no momento em que ele come do fruto e ele peca. E essa morte, ela passa para toda a humanidade. Quando Adão peca, isso que fez ele se tornar caído, ele ter uma natureza caída, ele vai transmitir isso para todos nós. Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 3 e 4, que ele vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e vai dizer especificamente isso, que o pecado de Adão passou para toda a humanidade. E aí o que acontece? Não pode haver comunhão entre Deus e o pecado, porque Deus é totalmente santo. Se não pode haver comunhão entre Deus e pecado, como pode Deus se relacionar com a criação, com o homem, o ser que ele criou, para ter comunhão com ele, se existia o pecado? Então, quando o homem peca, Deus institui algo chamado sacrifício. Paulo vai dizer depois lá no livro de Hebreus, uma frase que é: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que significa isso? Se não houver sangue derramado, não tem como Deus e o homem terem comunhão de novo. Então Deus cria o sacrifício. Ele ainda não institui como um procedimento ali no Éden, mas ele cria o sacrifício como? Você vai ler lá no Gênesis, vai dizer que quando o homem e mulher notaram que estavam nus, Deus fez para eles roupas de peles de animais. Ora, não existiam peles de animais, existiam animais que foram mortos para ter sua pele arrancada e tornada em roupa.
Então, naquele momento em que Deus faz roupas para o homem e a mulher, ele precisa matar os animais, e aí tem o derramamento de sangue, e ali se institui o sacrifício. O salário do pecado é a morte. Então, quando Adão peca, ele tem que morrer. Assim como nós, quando a gente peca, a gente tem que morrer. Só que não precisa ser o nosso sangue. No nosso caso, o sangue que paga o nosso pecado é o sangue de Cristo. Até que Cristo viesse, o sangue que pagava o pecado dessas pessoas era o sangue dos animais lá, no sacrifício feito no tabernáculo e tudo isso. Então Deus vai e institui o sacrifício, e ele depois, esse sacrifício, ele documenta isso numa lei, num conjunto de regras e normas na Torá, né? Nos 5 livros bíblicos lá, especificamente no livro de Êxodo e Levítico, onde ele dá as diretrizes para o povo de como ia ser esse tabernáculo. Para quem já leu, ele dá medidas específicas do tamanho das cortinas, do tamanho da sala, de cada cômodo, de como seria, que material que usar em cada pedaço propiciatório. Tudo isso ele explica com mínimos detalhes. Então, aí nesse momento, quando vem a lei, né, que ele explica a lei, ele realmente documenta como seria o processo de o homem matar os animais para que esse pecado que o homem tinha fosse coberto e Deus pudesse ter comunhão com o homem, pudesse continuar minimamente em contato com o homem. Então, nessas leis institui-se lá os sacerdotes, as pessoas que iam ser responsáveis por fazer o sacrifício, institui todo um esquema de que animal que tinha que morrer, com que frequência e tudo isso. Então, ele, de fato, institucionaliza, documenta o processo de sacrifício para poder continuar a ter comunhão entre Deus e o homem. O que acontece depois desse pecado também? Esse pecado ele passa para a raça humana, né? Como eu falei para vocês, que Paulo vai dizer em Romanos. E o que causa esse pecado? A raça humana, em Gênesis, vai dizer que por causa do pecado houveram cardos e abrolhos. O que significa cardos e abrolhos? Dificuldade para a raça humana, né? Então, o sustento não é mais prazeroso, o trabalho ele é obrigatório para você se alimentar, aquele que não trabalha não come, vai dizer a palavra. A gravidez não é mais algo prazeroso para a mulher, é com dores de parto que ela precisa dar à luz. Então, esses são alguns das consequências do pecado. Esse pecado entrando no corpo do ser humano gera morte. Se você olhar lá na Bíblia, as pessoas viviam em torno de 900, 800 anos. Não sei se vocês já ouviram uma piada que pega alguém velho, você fala, o Matusalém aí. Por quê? Porque o Matusalém é o personagem bíblico que viveu mais anos. Matusalém viveu 900 e pedrada, acho que 963, um negócio assim. E com o passar do tempo, as pessoas foram diminuindo a sua vida. A vida foi diminuindo. Chegou a, sei lá, 40, a expectativa de vida 40 anos de idade, há poucos anos atrás, até que a tecnologia retomou isso. E aí as pessoas passaram a, de novo, ter uma expectativa de vida maior, aumentando, né? Mas o pecado gera isso. O pecado, quanto mais entra no corpo, mais se torna parte da humanidade, mais ele causa e gera morte, uma série de problemas de ordem natural mesmo, doenças e tudo. Esse povo cada vez mais se afasta de Deus por causa do pecado, e o pecado de Adão passa para todos, já falei. E aí estava esse saci todo na terra, essa loucura, essa monganga louca. E aí, o que acontece? Deus envia Jesus, seu único filho, para vir à terra e pagar os nossos pecados. Para ele vir à terra e, primeiro, manifestar quem era Deus aqui nessa terra, né?
a palavra vai dizer que Jesus é a expressão exata do Pai. Ele vive aqui como um modelo para que a gente possa viver depois, né? A palavra vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas e mesmo assim sem pecado. Então, ele vem para ser esse modelo e, acima de tudo, para nos resgatar. Romanos capítulo 4, verso, não sei, o último verso antes do próximo capítulo vai dizer que ele veio para ser morto, ressuscitar e para nos justificar, para salvar o nosso espírito. Então, Jesus vem para isso. Ele vive 30 anos aqui, ele tem um ministério de 3 anos e meio, e todos os números na Bíblia, nenhum deles é acaso, né? Esse número 3 anos e meio é cabalístico, né? Tem a ver com a primeira metade da tribulação, tem a ver com várias coisas, né? O Ângelo Basso falou isso ontem, né? No culto da Jesuscope, quem não assistiu. O Ângelo Basso manja muito de Apocalipse, de estudo das últimas coisas. Bom, mas aí Jesus vem, vive a sua vida, desenvolve o seu ministério aqui e ele morre. E quando ele morre, ele apresenta esses pecados que estavam em toda a raça humana, ele toma isso para ele se torna pecado porque ele em si mesmo não tinha pecado, e ele carrega os pecados da humanidade toda nele. Então a gente recebe em Cristo o perdão dos nossos pecados. Por isso que diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro porque, assim como dentro do sacrifício existia um cordeiro que morria para, dentro daquele período de tempo, cobrir o pecado daquele povo, Jesus é o Cordeiro de Deus que vem para morrer e cobrir. Na verdade, quando Jesus vem, ele não cobre, ele apaga o pecado, ele limpa o pecado, mas por isso como um cordeiro, e tira o pecado do mundo, porque Paulo vai dizer lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, que diferente de outros sumos sacerdotes e de outros, e no tempo da lei, que esse sacrifício precisava ser feito e refeito, né? Quando Jesus vem, ele faz de uma vez por todas. Ele é o único que resolve o problema do pecado de uma vez, e por causa do sangue dele, que não tinha pecado, não precisa mais ficar repetindo essa questão da lei, esse sacrifício todo. E fora isso, Jesus ele permite que esse sacrifício passe para toda a raça humana. João 1,12 vai dizer: todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isaías 53 vai dizer que ele morreu pelo pecado de muitos. Não morreu no de todos, porque nem todos vão aceitá-lo. Se todos aceitassem, ele teria morrido pelo pecado de todos. Mas por causa de Jesus, então todos aqueles que aceitam esse sacrifício e falam, cara, isso é para mim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, morreu, ressuscitou, ele recebe, ele passa a fazer parte dessa família. Ele passa a ter parte nesse sacrifício que Jesus fez por nós. Outra coisa legal também é que, e faz muito sentido dentro dessa história da cruz que a gente conta, é que a Bíblia vai dizer nos evangelhos que quando Jesus morre, na hora derradeira lá, quando ele morre, o véu se rasga. Vocês já ouviram falar isso? O véu se rasga, o véu se rompe. O que significa o véu se rompe? Essa é uma alusão ao templo. Na verdade, é uma alusão não, né? A Bíblia é literal. O véu do templo do tabernáculo realmente se rompeu quando Jesus morreu. Mas o que significa isso? O véu era o que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. O lugar santo era o lugar onde os sacerdotes poderiam entrar, onde tinha uma certa comunhão ali. E o santo dos santos era o lugar onde apenas o sumo sacerdote, que era o bambambam dos sacerdotes, que tinha que fazer todo um procedimento, se limpar, eles tinham que tomar banho antes de fazer um sacrifício por ele próprio, porque se ele entrasse naquele lugar santo dos santos, com pecado, ele era
devastado. Tinha uma cordinha que prendiam no pé dele e um sininho, porque se ele parasse de fazer barulho, tinham que puxar o corpo dele pela cordinha, porque se alguém entrasse para tirar ele, morria também. Tamanha era a glória de Deus. E por quê? Porque aquele lugar, o Santo dos Santos, era onde ficava a presença de Deus. Era onde o Espírito Santo estava enclausurado, ele estava preso naquele lugar. E essa expressão de dizer que o véu se rompe, significa que esse Espírito que estava preso e acessível apenas aos sumos sacerdotes, e, entre parênteses, também aos reis e aos profetas, né, na antiga aliança, só essas pessoas tinham o Espírito Santo, e na verdade elas tinham o Espírito Santo em determinados momentos, que o Espírito Santo descia para fazer determinadas coisas, não era constante como nós hoje. Então, só essas pessoas tinham, e em alguns momentos, o Espírito Santo, mas quando o véu se rompe, o Espírito Santo está liberado, e hoje todo mundo que aceita Cristo recebe esse Espírito Santo para morar dentro dele. Então, isso que significa o véu se rasgar, e isso que é muito louco da gente pensar, que o Espírito de Deus, o Espírito do próprio Deus, que foi lá ressuscitar Jesus dentre os mortos, mora dentro de nós hoje. Então, essa é de maneira resumida, na verdade não tão resumida, né, mas de maneira não tão detalhada ainda quanto a gente vai atingir no final dessa matéria, a história da cruz. Então, criação, pecado, morte, sacrifício, lei, Jesus, morte de Jesus, e aí a abertura do Espírito Santo e da filiação de Deus a todos que o recebem. Alguma dúvida até aqui? Sobre a historinha da cruz? Vocês vão ter que contar isso aí, tá? Historinha não, né? Uma historiona, né? Gu, você falou aí criação, pecado, morte, o que mais? Criação, pecado, morte, sacrifício, lei, Jesus, morte de Jesus, e aí pode escrever igreja, nova aliança, alguma coisa nesse sentido. Alright? Deu para ter uma visão do... Cara, eu acho muito legal isso, por quê? Porque a gente escuta a pregação, cara, Jesus morreu na cruz por mim, eu sou salvo pela graça, a gente ouve um monte de coisa picada, mas talvez a gente nunca parou para pensar a história mesmo da redenção, cara. O que foi que Jesus veio fazer aqui? Por que ele veio? E o que significou ele ter vindo? Então eu acho bastante importante a gente ter esse panorama histórico desde o começo até o que a gente vive hoje. Certo? Repete mais uma vez, por favor, Gu. O sequência, assim? Criação, pecado, morte, eu botei cruz. aqui, criação, pecado, morte, sacrifício, lei, Jesus, morte de Jesus, igreja. Na última aula nós vamos chegar aqui, ó. Tudo isso aqui é a história da cruz que a gente contou agora com os devidos detalhes que a gente vai acrescentar ao longo de 5 aulas. Beleza, podemos seguir, embora para frente? Bora. Ok. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender dessa bagunça toda aí. Criação. O que foi a criação? Para que serviu a criação? Por que Deus criou o homem? Começamos pela criação. Eu vou distribuir as leituras bíblicas. Então, Celeste, 2 Coríntios 5:17. Ajuda para ler? Gálatas 6:12-15. Marina, Gênesis 17:9-14. Gigi, Gênesis 9:12-15. Leleco, Mateus 26:28. Nádia, Hebreus 11:3. Suelen,
Perdão. Deixa eu ver aqui. Salmo 115, verso 16, a Issa. Gênesis 1, 28 e 2, 15. Bruna, dá para pegar aí ou não? Tá viva? Dá, Gu, dá sim. Salmos 8, 3 a 6. Olha que bênção, deu certinho. Eu desconfio que Deus já sabia quem ia estar nessa aula e quem não ia. Deus é o Deus que vê o fim antes do começo, né, gente? Eita, Deus bom, né? Bom demais. Para quem não estava na aula de fé, a gente aprendeu que o Deus que a gente crê e a fé do tipo de Deus que a gente tem que ter é a fé que vê o fim antes do começo. Antes de ver acontecer, eu já vi dentro de mim aqui, ó. Sabe o que eu escutei hoje? Que às vezes a gente tem fé para problemas, para coisas erradas. A gente fica preocupado e a gente tem fé que vai dar errado. Mas a gente às vezes não tem fé que vai dar certo, né? Verdade. E é verdade, né? Às vezes a gente tem mais fé para ficar falando, nossa, eu me preocupo, isso como que vai ser, do que realmente ver aquilo resolvido, né? E a gente resolve isso com o texto da última aula, né? Submeter os pensamentos à obediência de Cristo, né? 2 Coríntios, o quê? Ou Colossenses? Já não lembro agora. Levando os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Eu acho que é Coríntios. 1 Coríntios alguma coisa. Não tá aqui, tá? O material tá pra lá. Mas beleza, vamos avançar. Leia para mim 2 Coríntios 5:17. Sim. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Que diferentona essa versão, hein? Ah, minha Bíblia é a Bíblia de hoje, filho. O comum, a versão comum ou a versão mais tradicional vai dizer que nele somos novas criaturas. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Beleza, o que é nova criatura? Se eu nem sei qual é a velha criatura, como é que eu vou saber o que é a nova criatura? Mas repare que só é nova criatura quem está em Cristo. Então a gente vai entender o que era a velha criatura, o que aconteceu com ela. Aí a gente entende por que Cristo veio e entende por que somos novas criaturas. Gálatas 6, 12 a 15, por favor. Os que estão forçando vocês a se circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosas de coisas de pouca importância. Eles fazem isso somente para serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem à lei, porém eles querem que vocês se circuncidem para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. Amém. Então, amém. Então, veja, o que a gente precisa entender aqui? Vamos lá. Outra coisa muito importante da gente entender, além de que nós somos... Eu vou falar disso aqui? Vou falar disso. Então, já vamos entender a primeira coisa, agora vamos entender a segunda primeiro. Uma coisa muito importante que a gente precisa saber. A Bíblia ela é escrita para 3 tipos diferentes de interlocutores. Quando você lê a Bíblia, você tem que ver, esse texto está falando para mim ou não? Como é que eu sei isso? Quem são esses 3 tipos de interlocutores? Judeus, todo mundo que guardava a religião judaica, ou seja, que era da nação de Israel, ou que eventualmente tivesse convertido à nação de Israel, a religião da nação de Israel.
todo mundo que não era judeu era gentil. Qualquer religião que não fosse judeu, a Bíblia trata isso como gentil. E o terceiro povo é igreja, que é judeu ou gentil que se converteu a Cristo. O cara era judeu, estava esperando um Messias, Jesus veio e ele falou, esse é o Messias, ele virou cristão. Ou ele não cria em nada, ele cria lá no Deus Sol, e ele vê a história de Cristo e ele fala, cara, esse cara é realmente filho de Deus. E ele crê, ele se torna um cristão, ele passa a fazer parte da igreja. Então a gente tem judeus, gentios e igreja. Então o que está acontecendo aqui? O livro de Atos é a fundação da igreja. São os apóstolos pregando a Cristo para pessoas, tentando convencê-las de ter a mesma fé que eles tinham. Que fé é essa? Que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que tinha sido morto e ressurreto. Então, em Atos, funda-se a igreja. E aí os apóstolos tinham chamados distintos. Pedro, por exemplo, era o principal pregador que proclamava o evangelho para judeus. Todo mundo que cria no Deus Yahvé, que estava esperando por um Messias. Pedro era o cara que chegava nesse cara e falava, fera, o Messias já veio, já morreu, você está por fora. É Jesus Cristo, se converte aí, se liga. Esse era Pedro, pregava para os judeus. Outro cara muito famoso, chamado Paulo, tinha um chamado de pregar para os gentios. Era gente que não cria no judaísmo. E aí ele ia lá para esses caras e falava, viu, sabe os judeus? Então, eles estavam meio certo, porque eles estavam esperando o Messias, mas o Messias já veio. Então ele converte esses caras para o cristianismo. O que diferencia o judeu, naturalmente falando, o que diferencia um judeu de um gentil? O judeu tinha uma aliança com Deus, representada pela circuncisão. No 8º dia de nascimento, a gente vai ler esse texto aí. Mas, então, os judeus tinham a circuncisão, os gentios não tinham a circuncisão. Quando Paulo vai pregar para os gentios, para quem não tinha a circuncisão, ele vai pregar Jesus para eles. Só que teve uns povo doido que foi lá ensinar os gentios que para virar crente, crer em Cristo, para fazer parte da igreja, eles tinham que fazer a circuncisão. Eles tinham que ir lá e cortar a pelinha lá do menino. E aí Paulo vai falar, não tem nada a ver, fera, porque Jesus resolveu essa questão. A aliança que você tem é no coração. Não tem mais nada a ver com você ter uma expressão externa, essa circuncisão que era uma expressão externa da aliança, porque em Jesus não precisa mais disso. Então é isso que Paulo está falando aqui para os gentios. Olha, quem está falando para vocês que precisa ter circuncisão está falando besteira, não precisa. E agora a gente vai ler Gênesis, fomos do fim para o começo, para entender por que eles circuncidavam. Lê para nós, Marina. É do 9 ao 14, né? Do 9 ao 14, 17. Agora veja a sua parte neste pacto. Disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, você e seus descendentes. Esta é a minha aliança que você e os seus descendentes devem guardar. Todos do sexo masculino devem ser circuncidados. Esta circuncisão será o sinal da aliança entre mim e você. É a prova de que você e os seus descendentes aceitam a minha aliança. Todos os que forem do sexo masculino serão circuncidados no 8º dia, tanto os nascidos em casa quanto os que forem comprados de estrangeiros. Tanto os nascidos em casa quanto os comprados terão de ser circuncidados. Esta marca no corpo de vocês será um sinal permanente da minha aliança eterna. Todo aquele do sexo masculino que não for circuncidado será cortado do seu povo. Ele quebrou a minha aliança. Bem, obrigado. Então, o que era essa circuncisão? Era uma expressão externa de que esta pessoa tinha uma aliança com o Deus Yahvé, com o Deus de todo, o Deus Eu Sou, lá. Estamos falando do Antigo Testamento, né? Torá, os 5 primeiros livros.
Então, existia um comando que Deus deu a esse povo que todos os homens precisavam, no 8º dia de nascimento, fazer essa circuncisão. Ela era, então, a expressão de que esse cara estava esperando o Messias, que esse cara tinha um pacto com Deus. O que a gente precisa entender? O que é uma aliança? Aliança é um pacto, é um contrato. O que é um casamento, se não um contrato que você faz com uma outra pessoa? Aliança é um contrato. E as alianças, desde antigamente, eram feitas como alianças de sangue. Como é que você fazia uma aliança? Você cortava o dedo, o Zé, que você queria fazer aliança, cortava o dedo e vocês encostavam o dedo. E vocês se tornavam um só sangue. E isso não tinha como ser desfeito. Porque, não sei quem manja, talvez a Ju aí que estudou química, nosso corpo tem um negócio chamado meia-vida. Tudo que entra no seu organismo nunca mais sai. Ele vai diminuindo pela metade, sempre pela metade, pela metade, pela metade. Era 10 gramas de, sei lá, um dia na minha vida eu fumei cigarro. Então tem 10 miligramas de nicotina no meu sangue. Daqui a um período, que para cada substância tem o seu período, tem 5 miligramas, depois 2,5, depois 1,25, mas nunca sai do seu corpo. Então uma aliança de sangue não podia ser desfeita. E era isso que Deus estava querendo fazer com o povo. Eu vou fazer com vocês uma aliança que não pode ser quebrada. É uma aliança de sangue. Por que aliança de sangue? Porque para a Bíblia, gente, sangue é igual a vida. É por isso que o derramamento de sangue precisava ter derramamento de sangue para existir remissão de pecados. Jesus disse, Deus disse, Jesus disse junto, porque quem estava dizendo era o Deus Elohim, eram os 3. Mas Deus disse, no dia que você pecar, certamente morrerá. Pecado igual morte. E sangue representa a vida. Então o sangue lava esse pecado porque ele representa que alguém morreu. Esse sangue representa uma vida que foi ceifada por causa desse pecado. Então uma aliança de sangue é uma aliança de vida. E é por isso que a circuncisão é uma coisa que gera um corte, gera sangue, que representa a vida. O que mais que eu posso dizer a respeito de aliança? Eu tinha mais coisa para falar a respeito de aliança. Aliança de sangue representa a vida. Aliança não pode ser quebrada. Lembrei. Por que a Bíblia vai dizer que homem e mulher, quando casam, se tornam um, são uma só carne? Porque a penetração representa, significa, existem microlesões durante esse ato. Então, existe troca de sangue entre eles. Por isso que, literalmente, eles se tornam uma pessoa, porque o sangue de um toca o sangue do outro. Claro que não sangra, né? Mas essas microlesões, existe troca de material genético de um para o outro. É por isso que é uma só carne, por isso que eles se tornam um, porque eles fazem uma aliança de sangue. Beleza. Isto posto, dúvidas? De sabores, tristezas, tranquilo? Então lê para nós, Gigi, por favor. Gênesis 9, 12 a 15. Uma coisa linda de morrer. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. Deus é muito fofo, né, gente? Deus dá para nós o arco-íris. Para quem pensa que é o negócio do GL LGBT, não é. É a representação da aliança que Deus tem com a raça humana. A aliança era feita mediante o corte no 8º dia do macho,
mas Deus escolheu uma forma de representar, uma forma visível da gente se lembrar da aliança que ele tinha com a humanidade, não só com o povo de Deus, mas que ele tinha com a humanidade, que ele não ia mais destruir a terra com o dilúvio. Então, toda vez que você olhar para o arco-íris, se lembre que essa é uma representação da aliança que Deus tem com a gente. Isso é muito fofo, né? Muito lindo da parte dele. A gente vai ter uma matéria chamada Alianças de Sangue. A gente vai aprender todas as alianças que Deus fez com o homem, que foram várias no decorrer da humanidade. Cada aliança tem algo que representa essa aliança. Cada aliança é de um tipo. Cada aliança é feita de uma forma diferente. A gente vai aprender tudo isso. Mas então, nesse caso, é uma aliança de sangue que representava essa antiga aliança que Deus tinha com o povo de Israel. E um dos símbolos que ele escolheu para nós, para mostrar essa aliança, não só com o povo de Israel, mas com a humanidade, é o arco-íris. Não sei se vocês sabiam disso. O arco-íris é a expressão da aliança de Deus com a gente. Bonito demais, né? Beleza. Então, Então, respondendo a segunda pergunta, o que é circuncisão? É a ordenança bíblica para quem tinha uma aliança com Deus. Porque ela era feita? Porque era uma ordenança, um mandamento que representava a aliança entre Deus e o homem. Beleza. Então, esse foi a antiga aliança, né? Era a representação da antiga aliança. Leléo vai ler para nós agora Mateus 26, 28. Porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Amém. Então, lá no Antigo Testamento, o sangue derramado era para que essa aliança entre Deus e o homem fosse firmada. E a morte dos animais era um relembrar dessa aliança, de certa forma. Quando Jesus vem, ele fala, olha, o meu sangue agora é o sangue da nova aliança. Agora a gente não precisa mais fazer nenhum tipo de corte. Os judeus ainda fazem, porque para eles não existe o Novo Testamento, né? Os judeus são essas mesmas pessoas aqui, continuam vivendo em cima desses 5 livros aqui. Alguns deles acreditam nos profetas, outros nem tanto, mas o evangelho para eles é balela, é historinha. Jesus não era o Filho de Deus. Eles acham que Jesus é como Jeremias, Isaías, era apenas um profeta. Mas para nós que cremos, nós tomamos parte dessa aliança e agora a gente não precisa mais derramar sangue porque Jesus falou, este é o sangue que vai representar, que vai ser o penhor dessa aliança. O que é um penhor? Quando eu vou lá na casa de penhor, eu pego um dinheiro e eu dou alguma coisa em troca. Se eu não pagar, aquilo é minha garantia. O sangue de Jesus é a garantia dessa aliança. Ele é o penhor dessa nova aliança, né? Então tinha a velha aliança e agora a gente está numa nova aliança. Só panoramas gerais, tá? A gente ainda vai falar a fundo do que são essas alianças e tal. Beleza, essa questão da circuncisão, da antiga aliança e da nova aliança, representação, arco-íris. Beleza? Então vou para o próximo ponto. A criação. Vamos falar um pouquinho da criação. O que foi a criação? Como foi a criação? Por quê? Hebreus 11:3. Nádia, por favor. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. Então, para a gente que estudou fé, nós já estamos experimentados nesse texto. Lemos ele umas 3 vezes, né? Mas aqui, como a gente está falando da criação do mundo, é legal a gente citar ele de novo. Então, como Deus cria o mundo? Deus cria o mundo pela palavra dele. É a palavra dele que cria o mundo. Ele não pensa no mundo, ele pensa também no mundo, mas ele fala, é a palavra dele que cria. Essa é o cenário da criação. A matéria-prima da criação é a palavra de Deus. E Deus nos cria, a mim e a você, como semelhantes a ele, como vai dizer no capítulo 1, verso 26.
semelhantes a Ele. Se somos semelhantes a Ele, somos capazes de criar coisas com a palavra também. Provavelmente vocês já ouviram pregação sobre isso. Quem escutou fé, escutou isso já de mim. Mas ele cria dos dias 1 ao dia 5, dizendo haja isso, haja aquilo outro. Quando ele vai no dia 6 criar o homem, ele fala façamos o homem. O que significa que esse haja está dentro do homem. Porque se Deus tinha o haja dentro dele, ele cria o homem à semelhança dele, e ele não usa o haja para criar o homem, a gente entende que esse haja está dentro do homem. Então o poder que Deus tinha, nós também temos, de criar as coisas pela nossa palavra. Quem fez fé está careca de saber sobre o poder da palavra e tudo isso aí. Quem não fez, aguarde os próximos capítulos. Outra coisa sobre a criação que a gente tem que entender. Deus é Elohim. Ele é um Deus trino. Ele é o Deus Pai, ele é o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ele nos cria semelhantes a Ele. Ele é Espírito, então nós somos Espírito. A nossa partícula essencial, o nosso homem interior é Espírito. Mas, assim como Deus é trino, nós também somos trinos, porque nós temos uma alma e habitamos num corpo. Isso é muito importante. Agora há pouco que eu fiz uma confusão com as palavras, que eu dizer tinha uma coisa importante, que era muito importante falar isso, e que eu ia falar lá na frente, era isso. Então, o que a gente precisa entender, muito importante, somos espírito, temos alma e habitamos no corpo. Isso é muito importante para a gente entender qualquer coisa daqui para frente. Nós não somos alma, nós não somos corpo, nós somos espírito. Quando acabar tudo, vai ficar espírito. Antes de começar tudo, era espírito. Alma e corpo somos coisas que adquirimos para poder desenvolver a nossa vida aqui nessa terra natural. Então, somos semelhança de Deus, por isso somos espírito, e também somos semelhança na questão de ser triuno, três e ser um. Nós somos três e somos um. Corpo, alma e espírito. Alright? Alguém quer perguntar? Não. Ok. Outra coisa sobre a criação. Por que, Gustavo, Deus cria o homem? Deus estava entediado. Não, irmão. Tédio é coisa de gente carnal. Deus não é carnal. Ele não estava entediado. Deus estava se sentindo sozinho. Não estava se sentindo sozinho. Ele é Elohim, ele é autossuficiente, ele é pleno, ele é tudo. Então, por que ele cria o homem? Porque ele quis criar o homem. Porque ele quis ter comunhão com alguém semelhante a ele. Se eu perguntar para você, qual é o tema central da Bíblia? Alguém vai falar é amor, outros vão falar é Jesus, e outros vão inventar outras coisas. Todos estão certos, mas o tema central da Bíblia não deixa de ser relacionamento. Por quê? Porque Deus cria o homem e ele tinha relacionamento com o homem. Gênesis 3:8 vai dizer que ele caminhava na terra e ele estava na viração do dia para ter comunhão com Adão. Não dá para saber se essa viração do dia era de manhã ou no fim da tarde, mas ele estava uma vez por dia lá com Adão, dizendo para nós que ele queria ter comunhão com o homem. Assim começa o mundo. De Gênesis a Apocalipse acontece uma centena de coisas. Em Apocalipse vai dizer que ele vai reinar, e nós vamos reinar com ele e ter comunhão plena com ele, como era para ser no princípio. Então, tudo que acontece entre Gênesis e Apocalipse é o recheio do contexto da comunhão entre Deus e o homem. Existe o plano redentivo, né, que é um negócio extremamente, espetacularmente inteligente, que a gente vai estudar dentro dessa matéria, mas Deus cria o homem para ter comunhão com ele, tanto que no final dos tempos termina dizendo que existe comunhão plena entre Deus e o homem, como era no princípio. Então, mais uma coisa a respeito da criação. Deus cria o homem porque ele quis, não porque ele tinha necessidade alguma, mas ele cria o homem para ter comunhão com ele, para passar tempo com o homem. E como ele cria o homem e para que ele cria o homem? Para a gente terminar. Salmo 115:16. Vamos lá.
Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Amém. Gênesis 1. Aí você... É 1:28, né, Gu? Isso. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Leu o capítulo 2, verso 15, agora, por favor. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Ok. Agora lê Salmo 8, 3 a 6, Bru. É 3 a 6? Yes. Tá. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que ele... Peraí. Que é o homem para que ele te importes? E o filho do homem para que ele te preocupe? Tu o fizeste um pouco menor dos que os seres celestiais e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Amém. Então, o que esses 3 versos, capítulos, trechos que a gente leu dizem? Os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Aí ele vai dizer no 1:28 que a gente tem poder sobre todas as coisas. E no 2:15 que era para a gente cuidar de tudo, administrar tudo isso. E no Salmo 8 ele vai dizer que ele nos criou um pouco menores do que os anjos. Um pouco menor. Olha que interessante. Então, última coisa que a gente quer aprender a respeito da criação. Adão foi criado para ser o cara, velho, para ser o responsável por tudo o que acontecer. Deus cria o mundo é dele, ele é dono do mundo, mas ele deu a chave, ele deu o domínio, ele deu o carta branca para o cara fazer o que quiser. E Adão faz o quê? Entrega para Satanás o domínio da terra. Mas isso é o assunto da próxima aula. Então, recapitulando sobre a criação. Tudo é criado pela palavra, o age de Deus está dentro do homem, Deus cria o homem um ser trino, é espírito, tem uma alma e habita no corpo. Deus cria o homem, respondendo a terceira pergunta, para ter comunhão com o homem. Um dos temas centrais, se não o central da Bíblia, é relacionamento entre Deus e o homem. E Deus faz o homem com pleno poder e capacidade para governar e cuidar de tudo isso aqui. Ok? Essa foi a aula de hoje. Historinha da cruz, circuncisão, primeira aliança, segunda aliança e a criação. Alright? Dúvidas, tristezas, dissabores? Não? Tranquilo? Não oramos para começar, né? Porque estamos esperando as pessoas entrarem. Ninguém quer perguntar? Vou orar, então. Posso orar? Pai, te damos graças por esta noite, Senhor, porque o teu Espírito é misericordioso conosco, se fez presente, Papai, revelando, Senhor Jesus, as tuas verdades, Pai. Deus, eu te peço, Senhor Jesus, que continua abrindo os olhos do nosso entendimento. Deus, nos permite ler a tua palavra, Senhor Jesus, nos debruçar, Senhor, nos teus princípios, como nunca fizemos antes, Papai. Eu clamo por espírito de revelação do pleno conhecimento do Senhor. Que a gente possa, Senhor, conhecer as tuas verdades, nada mais que as tuas verdades, Papai. Ensina-nos, continua nos ensinando. Obrigado pelo dia de hoje e cuida de nós, Papai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Amém. Isso. Beleza? Vejo vocês semana que vem. Vocês estão muito quietos. Fala alguma coisa aí. Fala aí, Gigi, Leléo. Faz um barulho aí. Cara, obrigado. Foi muito bom, hein? Gostei. Muito explicativo. É nóis. E aí, Suelen, o que você achou? Primeira aula? Ficou muito perdido? Eu falo muito rápido, né? Falam que eu falo rápido.
E eu já sou um pouco mais lenta, né? Eu vou Boa. botar gravada a aula. E aí vocês querem assistir de bacana. novo. Então, tá bom? Tá ok, então. Beleza, Obrigada. gente? Então vocês, fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, gente. Boa semana. também. Boa Boa semana. noite pra vocês. Boa Tchau, semana. Lu. Tchau. Tchau, tchau, gente. Vai sair agora, tá, Gu? Por favor. Porque eu uso eu uso pra célula. Ai, o bebezinho acordou. Fofura. Que fofa. Ela é linda. Mamar. Belezinha. Tchau, Ju. Boa